Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, que as suas misericórdias se renovaram novamente em nossas vidas. Vem, Senhor, nos dando sabedoria, vem nos dando, Senhor, discernimento, para que a gente possa entender a tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, abram a sua Bíblia em Apocalipse, não, nossa, Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Nós vimos que Atos dos Apóstolos é o início da igreja, e é o padrão que nós precisamos seguir. Então o TAP, o Templo de Adoração de Pindamonhangaba, ele precisa seguir esse padrão, o padrão de Atos dos Apóstolos. Então tudo que nós estivermos dentro, glória a Deus. O que a gente não tiver dentro, nós precisamos corrigir, precisamos melhorar, certo? Para cada um de nós, porque igreja, nós sabemos que não é ou não são essas paredes, não é esse lugar. Esse lugar é um templo, né? Uma casa. A igreja somos nós, a igreja é o povo de Deus, né? Então nós precisamos ser muito parecidos, semelhantes à igreja de Atos dos Apóstolos, na ousadia, na oração, na santidade, no seguir a Cristo. Então nós vemos no capítulo 1 como começou a igreja, né? Nós vimos aqui que o autor do livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho com o nome dele, Evangelho de Lucas, e termina o Evangelho de Lucas da mesma maneira que começa Atos dos Apóstolos, com a ascensão de Jesus aos céus, a subida de Jesus aos céus. E Jesus fala assim, que é para aquele povo permanecer em Jerusalém, ficarem ali, porque do alto ele mandaria o Espírito Santo. Essa é a promessa que Jesus fez quando subiu aos céus, quando ele voltou para o Pai. Fiquem em Jerusalém. E nesses dias que Jesus falou isso, quando ele estava subindo, tinham ali mais ou menos umas 500 pessoas. E nós vamos ver o que aconteceu com essas 500 pessoas. No capítulo 1 ainda nós vimos que, por serem 12 os apóstolos, por serem 12 os discípulos mais próximos de Jesus, e eles perderam um, que foi Judas, aquele que traiu o Senhor, eles acharam por bem, e o Espírito Santo tocou que eles fizessem assim, eleger e escolher um outro que tomaria o lugar do 12º apóstolo. Então eles oraram, mais uma vez, oração, e eles escolheram então Matias, e Matias ficou junto com eles, junto com os 12. 12 por quê? Porque é um número que significa governo. É um governo de Deus na terra que Jesus deixou com esses 12 apóstolos. Amém? Agora nós vamos lá no capítulo 2. Nós terminamos o capítulo 1 semana passada, agora no capítulo 2. Esse capítulo 2 é maravilhoso, é onde vai acontecer, vai se realizar aquela promessa que Jesus havia dito, havia feito, né? Que do alto viria o Espírito Santo e o poder. Então aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia fala aqui todos, mas na verdade quase todos, né? Dos 500 nós vamos ver que ficaram 120. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. É interessante que fala assim, olha, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. O que é esse dia de Pentecoste? Pentecoste significa, penta é 5, né? São 50 dias depois da Páscoa. Então nós lembramos que lá no Getsemane, quando Jesus estava se preparando para ser preso, para ser morto, antes disso ele fez uma ceia, ele fez um jantar com os seus discípulos. Esse jantar era exatamente para comemorar a Páscoa.
Então, naqueles dias que Jesus foi entregue, foi a Páscoa dos judeus, né? Onde eles imolavam, onde eles matavam um cordeiro. E tudo aconteceu, não foi por acaso, porque nesse dia, o Cordeiro Santo imolado, Jesus, ele foi morto na Páscoa. Então, Jesus morreu, nós sabemos, numa cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ressuscitou, venceu a morte, aleluia, venceu a morte. E ele ficou 40 dias ali com os seus discípulos. Olha que interessante esses números. Pentecostes era comemorado 50 dias depois da Páscoa. Jesus já tinha ficado com eles 40 dias e subiu aos céus. Então, mais ou menos 50 dias menos 40 dias que Jesus ficou com eles dá 10 dias. Muito bem, 50 menos 40 dá 10. Então fazia mais ou menos 10 dias que Jesus tinha ido para o céu. Faziam 10 dias que eles estavam com medo, que eles estavam sem Jesus, que eles estavam orando dentro de um cenáculo, dentro de um templo como esse, uma sala grande. Tinham 10 dias que Jesus tinha ido embora, mas Jesus disse que viria o Espírito Santo sobre eles. Olha que interessante. Então o que aconteceu? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Pentecostes também significa uma festa dos judeus, é a festa da colheita, é uma festa de ação de graças, onde eles colhem, né, as plantações e fazem uma grande festa para celebrar a colheita, né, dar graças a Deus, ação de graças. Então chegou esse dia e estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Imagine, nós estamos aqui numa sala reunidos já há 10 dias, fechados, orando, pedindo a Deus que tivesse misericórdia de nós, porque o nosso líder, ele morreu, mas nós vimos que ele ressuscitou. O nosso líder ressuscitou, ficou 40 dias conosco, andando conosco, nos ensinando mais um tempo, e depois ele falou assim: bom, agora eu estou indo para o Pai. E de repente, quando eles estavam me orando, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, quando a Bíblia fala assim, que veio do céu um som como um vento impetuoso, esse som não foi um som, não é verdade? Esse é um som tranquilo. O som de um vento impetuoso é mais ou menos assim, ó. Um som impetuoso. Fez muito barulho dentro daquela sala. Entende por que a nossa igreja, templo de adoração, é barulhenta? Então houve um barulho muito forte e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Fala aqui no verso 2. E no verso 3 diz assim: que apareceram distribuídas entre eles, sobre cada um, línguas de fogo. Línguas de fogo. Olha que interessante, pastor. Línguas de fogo. Línguas. Eles começaram a falar em outras línguas. De fogo. Fogo do Espírito Santo. Naquele barulho, aquele vento impetuoso, línguas de fogo chegaram sobre eles. E pousou sobre cada um deles. No verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui está o cumprimento da promessa que nós vimos lá em Lucas, no capítulo 24, lá no finalzinho, no verso 49.
que Jesus havia dito que eles ficassem ali, porque viria sobre eles o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então aqui a gente vê que Jesus ele foi para o Pai, mas ele falou que viria o outro Paráclito, o outro Consolador, tão poderoso quanto o primeiro, que é Jesus, tão forte como o primeiro, tão bondoso quanto o primeiro, o Espírito Santo, que é Deus, assim como Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então cumpriu-se a promessa, e todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. No verso 5: ora, estavam habitando em Jerusalém, agora bastante atenção, estavam morando ali em Jerusalém, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando aqui em Atos dos Apóstolos fala de todas as nações debaixo do céu, eram as nações antigas, as nações que eles conheciam naquela época. Essas nações é o que a gente está mostrando ali naquele quadro, ó. Nações que estavam presentes no Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa. A igreja começou ali em Jerusalém, nesse ato, nesse cenáculo, nesse lugar. Mas naquele mesmo dia, a igreja já tomou uma proporção mundial, né? Esse era o mundo antigo, uma proporção mundial. Vejam bem, ali onde está a Judéia, coloca o mouse ali para mim, se você conseguir. Isso, ali onde está a Judéia, era onde tinha Jerusalém, né? As cidades que eles estavam. Ali, próximo a Jerusalém, ou não muito próximo, você tem a região da Mesopotâmia, da Pártia, da Média, do Elão, embaixo a Arábia, do outro lado, Egito, Cirene, as ilhas de Creta, Frígia, Panfilha, Capadócia, Ponto, Ásia e Roma. Olha a distância que está Roma. Roma é a Europa. Existiam judeus vindos de todos esses lugares e estavam morando em Jerusalém. Eu não tinha pensado nisso até então, eu estava estudando esses dias. Nesse momento, como é que já tinham ouvido falar de Jesus lá em Roma, se Paulo ainda não tinha chegado em Roma, quando Paulo escreve aos Romanos? Olha que interessante. Então, nesse dia de Pentecoste, o que aconteceu? Vamos ler, verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, lembra bem, aquele som impetuoso, aquele vento forte, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Eles ficaram perplexos com aquele barulho, com aquele som que vinha daquele lugar, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então a gente vê ali judeus de Roma, judeus da Frígia, da Panfilha, do Ponto, da Capadócia, da Média, cada um tinha uma língua diferente, cada um falava num idioma diferente. Eles aqui, esses judeus ali em Jerusalém, provavelmente eles falavam na língua natal de Jesus, o aramaico. Então eles falavam em aramaico ali, no dialeto deles. E todos os que estavam ouvindo o que estava acontecendo ali, ouviam como se eles estivessem falando na própria língua de todo esse pessoal, mais ou menos aqui, contando que dá 15 nações diferentes, 15 línguas diferentes, e eles ouviam exatamente como se estivesse falando na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, no verso 7, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Então como pode ser galileu se está falando, sei lá, em francês, em inglês, alemão,
croata, né? E como nós os ouvimos a falar, cada um em nossa própria língua materna, porque nós somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Como eles estavam assim perplexos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Verso 12: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? O que está acontecendo? Mas sempre tem aqueles, né, que vão zombar, que vão caçoar, que vão tirar com aqueles que estão falando as coisas de Deus. Outros, porém, zombando, dizia: estão todos embriagados. Quantas vezes, né, a gente já pensou isso ou já falou isso? Eu sou um deles. Quando eu não entendia esse dom de línguas, quando eu não tinha ainda sido batizado com esse dom de línguas, que a Bíblia deixa muito claro que existe, eu pertencia a esse do verso 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu geralmente dizia isso. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da Mariette, nós éramos ainda noivos ou namorados, não lembro bem, e a mãe da Mariette já tinha se convertido com um irmão, e eles estavam fazendo uma reunião de oração. Nós estávamos na sala, era uma casa assim comprida, e lá no fundo ficava a cozinha. E eu ouvindo aquela gritaria deles lá na cozinha, e eu não entendia uma palavra sequer do que eles falavam. Eu falei para a Maria: eles são todos loucos, eu vou embora daqui agora. E saí dali esbravejando, gritando, e se algum deles saísse na minha frente, era capaz até de levar uns petelecos, né? E hoje, né, nos nossos cultos, eu fico aqui comportado, quieto, sentado na cadeira, né? É nada, né? A gente precisa se dobrar às coisas de Deus, ao Espírito Santo. E quando a gente não entende alguma coisa, sabe que a melhor coisa a fazer é pedir ao Senhor que nos dê entendimento daquilo. Senhor, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? Então muitas vezes a gente pode duvidar de coisas que acontecem no mundo espiritual, porque a gente não entende. Ou seja, a ignorância é nossa. Nós é que não entendemos. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo, me dá o discernimento, faça com que eu entenda. Algum de vocês já aconteceu isso alguma vez ou não? Não? Que maravilha! Já? Vocês já duvidaram de coisas? Pois é. É assim que funciona, né, amados? Aí nós vamos entrar no verso 14. É maravilhoso também, porque é o primeiro discurso de Pedro. Então vocês se lembram que Pedro, ele estava com medo, né? Ele estava dentro de um cenáculo com medo. Ele não tinha essa coragem toda. Lembram que há 40 dias ou 50 dias atrás, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Quando estavam todos lá açoitando Jesus, xingando Jesus, preparando Jesus para a crucificação, Pedro estava lá se aquentando numa fogueirinha, e de repente veio uma criada e falou assim: você também é um deles? Ele: não, de jeito nenhum. E a Bíblia fala que ele esbravejou, que ele falou palavras torpes, né? Eu acredito que ele tenha falado até palavrão em aramaico lá para aquela mulher. Não tem nada a ver com isso.
E depois novamente um soldado perguntou a ele, uma outra pessoa também perguntou: não, você é um deles? E Pedro falou: não conheço esse homem. E na hora o galo cantou, e Pedro chorou amargamente, né? Se arrependeu, mas ele ainda não tinha essa coragem. Por que ele não tinha essa coragem? Alguém quer responder por que Pedro ainda não tinha essa coragem? Por quê? Não tinha Espírito Santo. Porque ele ainda não tinha o Espírito Santo. Glória a Deus. Então qualquer um de nós aqui pode se sentir assim: eu não tenho coragem para chegar numa pessoa e falar de Jesus para ela. Eu não tenho coragem de chegar numa pessoa e dizer: olha, sua vida não está certa, você não é feliz porque está tudo errado na sua vida, e eu conheço a solução para a sua vida. A solução para a sua vida se chama Jesus de Nazaré. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Não existe outro, é só Jesus de Nazaré para resolver todos os problemas da sua vida, todos. Não fica um problema de fora, são todos. Então, muitos de nós às vezes têm esse medo, essa vergonha. Nós não temos a ousadia de sair falando, mas quando a gente recebe o Espírito Santo, aí ninguém mais segura. Aí até na fila do supermercado, do banco, em qualquer lugar, nós estamos falando de Jesus para quem quer que seja. Então, o discurso de Pedro no verso 14 em diante é maravilhoso. Aconteceu a vinda do Espírito Santo, Pentecostes, veio línguas de fogo sobre eles, eles falaram em outras línguas e saíram daquela sala. Olha outra coisa interessante, eles saíram daquela sala. Estar na sala é muito bom. Jesus disse: fiquem, não saiam. Mas essa sala, que hoje a gente chama de igreja, de templo, é um lugar para a gente ir e se fortalecer, ter comunhão com os irmãos que pensam semelhantemente a nós. Mas nós precisamos receber e sair. Sair onde? No dia a dia do nosso trabalho. É onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente anda, na nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso lar. Nós precisamos fazer um discurso parecido com esse que Pedro fez. Então, olha, prestem bastante atenção no discurso de Pedro, o primeiro discurso de Pedro, com o Espírito Santo. Então, levantou Pedro, que maravilha, levantou Pedro com os 11. Os outros 11 apóstolos estavam ali com Pedro, Matias, o calouro e todos os outros estavam com Pedro. E Pedro, então, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Advertiu quem? Todas aquelas pessoas que estavam lá fora. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, olha que coragem, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Ou seja, prestem muita atenção no que eu vou falar, que é algo vital para as suas vidas. E continuou: esses homens que vocês estão vendo orar com essas línguas estranhas, eles não estão embriagados como alguns de vocês têm pensado, sendo que esta é a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre, a 3ª hora do dia significa 9 horas da manhã, tá? Os judeus, todos eles, os judeus, eles tinham um costume, por religiosidade, que até as 9 horas da manhã, ou seja, a 3ª hora do dia, eles não comiam nada, e era o primeiro momento deles, então, de oração. Eles tinham vários momentos de oração durante o dia, e esse era o primeiro momento de oração deles, Eles quebravam o jejum numa oração e depois eles se alimentavam. Por que a 3ª hora do dia? Porque o dia para eles começava às 6 horas da manhã.
Então, 6, 7, 8, 9, né? Terceira hora do dia. Bom, curiosidade, né? Então, eles não estão embriagados como alguns de vocês estão dizendo, porque é muito cedo ainda. Eles não comeram nada, nem tomaram nada, é isso que Pedro estava dizendo. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí, Pedro, com toda a força ali do Espírito Santo, ele era um pescador. Pedro não tinha tanto conhecimento assim da Bíblia, mas na hora o Espírito Santo trouxe a ele, pastor Vicente, trouxe a ele o que dizia no profeta Joel, e Pedro usou a palavra. Ele disse assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei, derramar é derramar, é jogar como água, derramar, eu derramarei o meu Espírito, do meu Espírito, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso o profeta Joel dizendo, e Pedro falou: é isso que está acontecendo. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. E Pedro continua dizendo do profeta Joel: mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maria, abre para mim em Romanos, no capítulo 10. Você vai ler do 9 ao 13, Romanos 10, 9 ao 13. Porque ele diz aqui, olha, no 21: nesse dia que eu derramarei o meu Espírito Santo sobre você. Então, se o Senhor já derramou o Espírito Santo sobre você, ou está derramando o Espírito Santo sobre você, ou vai derramar o Espírito Santo sobre você, acontecerá que todo aquele, Romanos 10, do 9 ao 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aqui, né, nós estamos numa escola da Bíblia, são pessoas já há muito tempo convertidas, a grande maioria, né? Todos vocês já confessaram, já invocaram o nome do Senhor como Senhor e Salvador, então você já é salvo. Agora Pedro, ele estava falando com uma multidão que ainda não era salva. Eles eram filhos de Deus, eles eram judeus, né? Deus havia prometido a eles uma herança através de Abraão, Isaac e Jacó. Então eles eram o povo de Deus, os israelitas. Eles eram o povo de Deus, os judeus eram o povo de Deus. Como muitos hoje também são o povo de Deus aí fora, mas eles ainda não tinham confessado, não tinham invocado o nome do Senhor. E Paulo, mais tarde, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 9 até o verso 13, ele fala o seguinte, presta bastante atenção: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, você será salvo. O Senhor Deus escreverá o seu nome no livro da vida. Amém? Pedro começou aqui o primeiro discurso dele. Olha que interessante. O primeiro discurso que Pedro faz, o primeiro ato, Bruno, de evangelização que Pedro faz para os gentios ou para os judeus que estavam ali, de toda a raça, de todo lugar, ele fala:
vocês precisam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Entenderam? É daqui que vem por que quando nós estamos evangelizando alguém, esse alguém já começa a entender, nós falamos, você gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E a pessoa que nunca ouviu isso, ela vai fazer uma seguinte pergunta para você, mas eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já sou de Deus, eu sou filho de Deus, desde criancinha. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você precisa invocar o nome do Senhor, você precisa falar com a sua boca, declarar isso com testemunhas presentes. Se com a tua boca confessares, é desse jeito que funciona. Então, quando nós estamos evangelizando alguém, quando nós estamos fazendo um discurso como Pedro estava fazendo, nós não podemos deixar de lado essa confissão. Nós não podemos também enfiar o goela abaixo, nas pessoas, que tem pessoa que não quer. Recentemente eu sei de um caso, tudo bem comentar esse caso, com o pastor Vicente e um enfermo, que aliás faleceu, acho que foi uns 3 dias atrás, né, pastor? Esse enfermo que o pastor Vicente estava visitando faleceu alguns dias atrás. E o pastor Vicente, por diversas vezes, falou de Jesus para esse homem, já em um estado terminal. E esse homem ouvia muito bem o que o pastor Vicente estava falando, até que chegou o momento do pastor Vicente falar a ele: você quer fazer uma oração aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador? E ele resmungou, e ele disse ao Vicente que o Vicente estava querendo empurrar por goela abaixo. Aí o Vicente ficou calado, muito triste, orou por ele mais uma vez, e depois disso o pastor Vicente não conseguiu mais fazer com ele aquela oração. Mas como Deus é misericordioso, eu acredito no meu coração que nos últimos momentos daquele homem, ele deve ter lembrado daquilo e ele deve ter feito aquela oração. Eu disse a ele que ele não estava falando comigo. Nós estávamos fazendo grande consciência, analisar a vida dele, confessar, pedir perdão, e ele recebeu. O pastor Vicente está dizendo que disse a ele então que não precisava fazer aquela oração naquele momento com ele, mas que no outro momento ele se arrependesse dos seus maus caminhos, fizesse uma introspecção, fizesse um exame da vida dele, se arrependesse dos seus pecados e aceitasse Jesus, ele seria salvo. Então, voltando aqui no verso 21, Pedro então, no seu discurso ali, inflamado, muita gente estava ouvindo o que Pedro estava dizendo. Ele disse, terminando então: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Pedro continuou então se dirigindo àqueles homens que estavam ali: varões israelitas, prestem muita atenção a essas palavras, muita atenção. E falou: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus que realizou através de Jesus. E entre vós, como vós mesmos sabeis, este Jesus, aí Pedro começou a falar de quem ele queria falar, de Jesus. Até então, imagine que eles estavam escondidos num cenáculo. Jesus havia sido crucificado, à morte do pior bandido que podia existir, do pior assassino, déspotas. Era a pior morte que tinha naquela época, morrer na cruz. Ou seja, eles eram discípulos de um, segundo o mundo, segundo aquelas pessoas, de um bandido. E de repente ele sai e vai dizer que aquele bandido é o Filho de Deus esperado. Tem que ter muita ousadia. Então tudo aquilo que Pedro negou Jesus antes,
ali realmente ele demonstrou que aquilo era passado. Então veja bem, ele falando de Jesus. Esse Jesus, ele foi entregue, ou seja, vocês o entregaram aos romanos para que eles o crucificassem, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas uma coisa eu quero que vocês saibam, varões, Deus já tinha planejado isso. É o que Pedro estava dizendo. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, que estava se referindo aos romanos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Olha que doideira Pedro falar uma coisa dessa. Mas Deus o ressuscitou, rompendo as prisões da morte. Ou seja, esse Jesus, ele venceu a morte porque Deus o ressuscitou. Portanto, não era possível, porque não era possível ele, Jesus, ficar retido pela morte. Não podia. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Sabe por quê, varões? E Pedro continua, porque a respeito dele diz Davi. Davi todos ali conheciam, o grande rei Davi, todos eles conheciam. Davi disse o seguinte a respeito desse Jesus: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então o próprio Davi já havia dito isso nos Salmos 16. No Salmo 16. No Salmo 16, verso 8 ao 10. Verso 8 ao 10, que esse Jesus viria, que seria morto, mas ele não ficaria morto, ele iria ressuscitar. Então, o que eu queria estar falando para vocês, aqui no início da igreja, Atos dos Apóstolos, nesse discurso de Pedro, vocês imaginam muito bem como é que era a situação naqueles dias, para Pedro e os outros discípulos. E ele sai falando tudo isso. O que será que vai acontecer quando ele terminar esse discurso? Vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer. No 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. É Davi falando ainda sobre Jesus. Irmãos, Pedro falando, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Então, o que Pedro quis dizer? Que diferente de Jesus, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas o patriarca Davi, que todos ali conheciam, morreu, foi sepultado e ali ficou. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. No 30, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Jesus, ele é descendente de Davi. Vocês lembram o cego Bartimeu clamando para que Jesus o visse? O cego falava assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele era descendente de Davi. No 31, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Então lá atrás Davi já havia falado isso, que nem foi debaixo da morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, quando a pessoa morre, é enterrada, claro que depois de alguns dias os vermes vão comer a carne, vai ficar osso, e depois de muitos anos aquele osso também vai se deteriorar, Mas Jesus, o corpo de Jesus não viu corrupção, nenhum verme chegou no corpo de Jesus. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro está dizendo: olha, nós somos testemunhas, nós vimos Jesus, ele ficou 40 dias conosco,
Exaltado, pois, foi Jesus, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro quis dizer, Jesus havia prometido que ia derramar o Espírito Santo sobre nós, e agora vocês estão vendo e ouvindo o poder desse Espírito Santo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, Davi falando, né? Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha que coisa linda, mas antes Jesus também usou isso, né? Que o próprio Davi chamou a Jesus de Senhor. Quando Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, ou seja, disse o Deus Pai ao meu Senhor, Deus Filho, Jesus. Assenta-te à minha direita, filho, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Salmo 110, 1. Salmo 110, verso 1. Davi fala isso. No verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, Pedro falando, de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Aleluia. E assim Pedro então encerra o seu primeiro discurso com essa palavra dura. Tenham certeza que a este Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Sabe o que aconteceu aí? No verso 37 nós vamos ficar sabendo o que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas, o coração acelerou, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós podemos fazer então? É o que muitos perguntam quando a gente fala de Jesus. E agora? O que eu posso fazer? E Pedro respondeu, arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome desse Jesus o Cristo. Então, a primeira vez que a gente vê aqui na igreja primitiva, eles falando sobre esse batismo que nós conhecemos hoje, o batismo nas águas, o batismo do arrependimento dos pecados, o batismo que é diferente daquele batismo que a gente vê, um batismo de nenenzinho, que não tem como se arrepender dos pecados. E a primeira vez então, quando alguém pergunta, o que eu devo fazer? A multidão perguntou isso a Pedro, e Pedro respondeu, arrependei-vos. Precisa haver arrependimento para passar pelas águas do batismo. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E aí recebereis o dom do Espírito Santo, como nós recebemos. É o que Pedro estava dizendo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos é a promessa, e para todos os que ainda estão longe, lá em Pindamonhangaba, lá em Taubaté, lá em não sei onde, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. É para todos que o Senhor chama, para todos que ouvem essa palavra do Senhor. E com muitas outras palavras Pedro deu testemunho e ensinava-os, exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, uma frase que a gente sempre usa hoje aqui na igreja, ande na contramão do mundo. O mundo não está andando de maneira correta. Aparte-se dessa geração perversa. No 41, então, olha o que aconteceu. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Qual a condição? Aceitar a palavra e ser batizado. Havendo um acréscimo, eles estavam em 120. Havendo um acréscimo naquele dia de quase quantas mil? 3
3.000 pessoas. Aleluia, glória a Deus. Como que a gente sabe se o nosso discurso está sendo de acordo com o padrão de Deus? Quando aqueles que a gente estiver falando aceitarem o Senhor Jesus, forem batizados, se arrependerem de seus caminhos. Muito bem. No verso 42, aí o que aconteceu depois com aqueles convertidos? Então agora estavam aproximadamente 3.120 pessoas. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, eles tinham tudo em comum, no partir do pão, que hoje a gente chama de ceia do Senhor, ou Santa Ceia, nas orações, sempre orando juntos, e em cada alma, em cada pessoa havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida de que se alguém precisasse. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, se reuniam nas casas e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Eles não eram antipáticos, metidos, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia mais pessoas que iam se arrependendo dos seus pecados, iam aceitando Jesus e sendo batizados e sendo salvos.